Hebreus 10, do 19 ao 25, nós vamos ler. Amém? Só mais um instantinho de pé. Vamos ler apenas até o 22. Aí os irmãos podem se assentar, por gentileza. Todos acharam? Lembrando que quem tiver sem Bíblia, vai do lado de um irmão, ou se não, tem aqui na tela. Hebreus 10, do 19 ao 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Desculpa, os irmãos podem se sentar, perdão. Dando continuidade do 23 em diante. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Esse dia aqui é a volta do Senhor. Precisamos nos incentivar, precisamos, estarmos congregando. Há uma necessidade disso. É a própria palavra. Tem muita coisa aqui que o Senhor ainda vai falar que está aqui no esboço, mas quando eu estava procurando a palavra, meditando em casa ontem, e mesmo assim o Senhor estava falando, e eu buscando, falando, Senhor, o que é para trazer para a tua igreja? O que o Senhor quer falar com todos nós? Já começa a falar comigo. E ele só foi falar realmente, bater o martelo, tocar no meu coração e mostrar a mensagem que era para ser trazida hoje. Mesmo meditando, mesmo buscando, mesmo orando. E nós precisamos ter a fé necessária, como nós lemos aqui no começo dessa passagem. Hoje nós temos a possibilidade de entrar na presença de Deus. Nós podemos orar, nós temos a fé em Jesus Cristo, porque através dele, se não fosse por ele, nós não poderíamos receber a salvação, nós não poderíamos ter a vida eterna. E é a própria palavra que está falando isso. Que a pessoa que está aqui em cima, aqueles que sobem, eles apenas estão transmitindo aquilo que o Senhor diz na palavra. E nós temos uma responsabilidade muito grande de pregar somente aquilo que está escrito na palavra, nada mais, não falar nada mais ou nada menos. E isso é uma das coisas que o Senhor falou, que precisamos lembrar, que através de Jesus Cristo, nós temos sempre nós podemos orar, nós podemos ter fé, nós podemos ter alegria, em todos os louvores que foram tocados aqui. Falou de fé, o primeiro nós falamos de grande Senhor, nós glorificamos, nós adoramos o nome de Deus. O segundo louvor falou de unção, a unção de Deus, que eu creio que o ministério de louvor foi usado aqui em todos nós. Eu creio que aqueles que já estavam com o coração aberto também já pôde sentir a presença de Deus. E o terceiro, que corremos para o Senhor. E precisamos correr para Ele. Precisamos, no 24 e no 25, e consideremos
uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais. Quando vocês veem que se aproxima o dia, muitos deixam de congregar por motivos X, motivos Y. Eu mesmo, para alguns que estavam aqui já há alguns tempos na igreja, por um determinado tempo eu acabei também saindo. E muitas vezes aqueles que saem falam assim: eu saí, eu vou continuar lendo a palavra, eu sei que Deus está comigo, eu vou guardar a minha fé, eu vou guardar a palavra, sabe? Eu vou ligar na televisão e vou ouvir a mensagem também. Eu vou ligar a rádio e vou ouvir a palavra. Sim, hoje nós temos todas essas formas de ouvir a palavra. Glória a Deus, porque se temos toda essa versatilidade, se temos várias formas de ouvir, com certeza... eu posso ir lá na Conde de Sarzeda e comprar um DVD de um pastor X, Y... Sabe, ouvir uma palavra do pregador que eu gosto, mas lembre-se, não é a mesma coisa. Deus vai falar com você? Vai. Mas Ele quer que nós estejamos na casa dEle, que nós venhamos nos incentivarmos uns aos outros, sabe? Não para não, está difícil, o que aconteceu? Você está chateado? Tudo bem. Você está chateado com o irmão? Deus não tem nada a ver com isso. Você tem que continuar firme. Você está chateado por algum motivo e vai querer deixar de ir para a igreja? Não importa. O importante é que aqui é pregada a palavra de Deus. Mas eu posso ficar ouvindo lá em casa, eu sento lá na frente da minha televisão. Não é a mesma coisa. Porque aqui nós temos o calor humano, nós louvamos, o segundo louvor veio falar a unção de Deus, sabe, em comunhão o Senhor derrama as bênçãos dEle, e aqueles que têm intimidade um pouquinho mais, sabe, que busca conhecer mais dos irmãos, sabe, que busca ter intimidade, que muitas vezes entramos na igreja, mas nos isolamos, simplesmente ouvimos a palavra, sentei, vou embora. Será que é somente isso que Deus quer? Não. Ele quer que você esteja, sabe, no meio do povo, que você conheça. No momento que pedimos, né, que o dirigente levanta, que é uma das marcas da igreja, e fala assim, saia do seu lugar, cumprimente o irmão ali, a irmã, sabe, alguém, sabe, deseje a paz do Senhor para ele, para ela. Deus está te usando naquele momento, porque muitas vezes a pessoa não recebe nenhum abraço, não recebe nenhuma palavra de incentivo, sabe, no momento que eu encontro, tem um comentário que eu estava orando aqui na coluna, eu vi o nome da irmã Arminda ali, fiquei muito feliz quando eu estava aqui na frente, olhei ali para trás, amém, irmã Eliana, irmão Marco Aurélio, amém também, que voltaram de viagem, sejam bem-vindos, sabe, e fala, não é gostoso você voltar, você chegar, você estar na igreja, sabe, você sentir um abraço, você se sentir querido, sabe, querida, sabe, fala, nossa, que bom que você está aqui. Eu fico contente, eu fico feliz. E é isso, a própria palavra fala. Então, não, sabe, tem pessoas que falam, mas Deus fala comigo em casa. Ele fala com você, mas Ele quer falar mais ainda com você aqui. Ele quer que você aprenda a palavra dEle. Para quê? Para que você também possa ser usado. Porque nós não podemos simplesmente, eu só quero receber, sabe? Como um crente balão, uma bexiga. Só recebe, só assopra, só recebe. Não, você tem que pegar também e transmitir. Sabe, simplesmente também, igual uma bexiga, se você assoprar demais, ela acaba estourando. Mas se eu somente encher, depois parar, o que vai acontecer? Ela também vai murchar.
Então, por isso, precisamos continuar constantemente recebendo de Deus a porção necessária para cada dia. Mas não, essa porção não é somente para você, essa porção não é somente para mim, mas é a porção para todos. E para que nós possamos compartilhar esse amor, essa alegria, como foi lido aqui. Incentivarmos uns aos outros em amor, mostrando para as pessoas, que você tem amor, sabe? Não para dar, não para vender. Nós não estamos recebendo a palavra de Deus simplesmente para vender aí fora, sabe? Vem comigo e você vai receber tal coisa, ou, sabe, barganhar. Não, mas simplesmente dar aquilo que nós recebemos de graça, que é a palavra de Deus, é a vida eterna. Precisamos compartilhar. Eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade, se eu conheço uma pessoa, se a pessoa me dá essa oportunidade, eu falo de Deus, eu falo da palavra, e é isso que nós precisamos aprender a fazer. Amém? Vamos aqui no própria passagem de Hebreus 10 ainda, do 32 para frente, e continua, o tema ainda não mudou, é fé, é confiar, é acreditar, amém? Precisamos estarmos firmes, acreditando no Senhor. Do 32 em diante. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadecem dos que estavam na prisão e aceitam alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demora. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu comecei a meditar, sabe, em casa, essa palavra, e olha, você sente, sabe, uma alegria, sabe, você ler a palavra de Deus, e Ele te dá, sabe, o entendimento da palavra, é algo que eu tenho compartilhado sempre com os irmãos, sabe, de você ler, sabe, de você entender, de você ouvir Deus falando com você através da palavra. Não tem nada, não tem ouro, não tem prata, não tem carro, não tem casa, não tem trabalho, não tem coisa nenhuma que venha, sabe, que venha pagar isso. E você sentir, você, sabe, ouvir Deus falando com você, e eu sei, eu creio, sabe, eu creio do fundo do meu coração que Deus já está falando com a igreja, da mesma forma que Ele continua falando comigo aqui. Precisamos lembrar daqueles dias lá, sabe, do dia que nós aceitamos o Senhor, que nós ouvimos a palavra dEle pela primeira vez, sabe, que nós falamos, Senhor, eu entrego a minha vida, Senhor, sabe, perdoa, Senhor, os meus pecados, sabe, eu reconheço que eu sou pecador, Pai, eu sei que o Teu Filho Jesus, que Jesus Cristo é o Seu Filho, aquele que foi crucificado lá na cruz pelos meus pecados. Lembre-se disso, sabe, no momento que a gente vê, sabe, um novo convertido, um visitante que vem na igreja, sabe, que você vê as lágrimas caindo, sabe, é quase impossível você não se emocionar, de você não se lembrar. Precisamos lembrar todos os dias, e a palavra de Deus está falando hoje, lembre-se daquele dia. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram
iluminados, quando vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Porque estar na casa de Deus, muitas vezes não é fácil. Nós temos, sabe, várias dificuldades aí fora até chegarmos aqui. Enfrentamos cansaço, enfrentamos muitas vezes pessoas dentro de casa, muitas vezes te caluniando. Vai de novo para a igreja. No trabalho, que é isso, tem que ficar mais tempo. Cada um de nós, eu sei as coisas que eu enfrento. Eu acho que cada um aqui nesse momento deve saber as lutas que sofrem. Aquilo que nós sofremos para poder estarmos aqui hoje. Não falando somente nesse dia, mas por recebermos a palavra de Deus, por poder estar congregando aqui. Tivemos que esquecer velhos costumes, velhos hábitos, sabe, coisas que tinham sido ensinadas para nós como se fosse certo. E hoje, nós sabemos que o certo está aqui, amém? Que o certo é o Jesus Cristo. Porque nós não pregamos religião, nós não pregamos, sabe, simplesmente uma placa. Nós pregamos que é a palavra de Deus. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Precisamos guardar a nossa fé, precisamos confiar, precisamos lembrar de onde o Senhor tirou cada um de nós. Se olhar assim, faz um flashback, não é, como é que fala? Retroceder assim, não, mas só lembra como era a tua vida antes e olha como é a tua vida hoje. Como você era e como você é hoje. Aí vai falar, não, eu não quero olhar não, amém, não queira olhar porque você não é mais assim, Deus te fez uma nova criatura, amém? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. De vez em quando parece que aquele velho homem, aquela velha mulher, às vezes tenta aparecer de novo, mas você fala, em nome de Jesus, volta aí para o mar do esquecimento, sai. Porque eu não quero voltar a ser da forma que eu era antes. Não é verdade? E não podemos olhar para trás, precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos esperar em Deus, porque Deus não se agrada com aqueles que olham para trás, sabe? Que aqueles que desistem da caminhada, aqueles que desistem do chamado, que, sabe? Aquilo que Deus colocou na sua mão, a responsabilidade que Ele colocou na tua mão. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra. Vocês precisam perseverar de modo que quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O perseverar aqui a gente vê que assim, é persistir. O perseverar não é uma coisa assim que é esperar só um pouquinho, é esperar no Senhor, é aguardar nele, é ter a paciência. Última vez que o Senhor me usou para trazer a palavra, a gente falou de Abraão. Quanto tempo ele não teve que esperar para receber o filho que ele tanto queria? E teve que aguardar. Precisamos esperar da mesma forma, precisamos ter paciência, precisamos, Senhor, Pai, eu não recebi ainda aquilo que eu estou tanto orando, Senhor, a vitória, Senhor, em determinada, Senhor, mas eu já tenho a vida eterna, Pai, eu já tenho a Tua palavra, Senhor, eu já tenho o Teu amor, então a Tua graça me basta, Pai. Mesmo que eu não tenha recebido algumas coisas que eu estou precisando ainda nesta terra, Senhor. Senhor, mesmo que de repente eu não tenha recebido ainda aquele emprego, aquela promoção, Senhor. Mesmo que eu não tenha ainda pagado aquela dívida, Senhor. Pai, mas eu estou aqui, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber o Teu amor, para receber a sabedoria vinda de Ti, Senhor, não a sabedoria que o mundo vem nos ensinar. Pois em breve, e muito breve, aquele que vem virá, e não demora, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Não vamos ficar olhando para trás, é difícil, mas
Para Deus não há impossível. Muitas coisas nesse mundo podem ser difíceis para um homem, para uma mulher, para um jovem, para uma jovem, para um adolescente, sabe, para uma criança. Mas tem alguma coisa que é impossível para o Deus Todo-Poderoso? Para o grande eu sou? Não há. Abram suas Bíblias em Marcos 5. Não podemos retroceder jamais. Precisamos guardar a nossa fé. Precisamos esperar no Senhor. Precisamos orar mais. Precisamos ler mais a palavra. Fazer o possível e o impossível para poder estar na presença, na casa dEle, como nós lemos aqui no começo. Precisamos estar congregando. Marcos 5, do 21 ao 34. Continuando falando de fé, que aqui foi uma introdução, mas vai ser rápido, não vai se estender muito. Nós vemos nessa passagem 2 exemplos de fé. Do Jairo, que estava com a filha já morta, e da mulher do fluxo de sangue. 2 pessoas que estavam em 2 situações que, segundo qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa, fala, ó, não tem mais jeito. Muitas vezes falaram isso para nós, ó, não tem mais jeito, é assim mesmo, não vai mudar, sabe, a sua vida vai continuar dessa forma. Mas eles não aceitaram a situação que viveram. Eles continuaram acreditando, eles continuaram confiando em Deus. Eles ouviram falar de um Jesus Cristo, eles ouviram falar no Filho de Deus, aquele que estava curando, aquele que estava libertando, aquele que estava mudando toda e qualquer situação que homem nenhum poderia mudar. Do 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou, insistentemente, minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe a mão sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. O chefe da sinagoga, um homem importante, sabe? Jesus estava lá no meio do povo, estava chegando. A primeira coisa que ele fez, ele se prostrou. Muitas vezes estamos clamando, estamos pedindo para Deus, sabe, mas queremos ficar de pé, sabe, imponente, sabe, exigindo, como se Deus, sabe, como se Jesus tivesse obrigação de fazer alguma coisa para a gente. Mas vemos que Jairo, esse homem aqui, a primeira coisa que ele fez, ele se prostrou, sabe, ele adorou a Deus, ele adorou o Senhor Jesus Cristo, falou, minha filha está morrendo. Provavelmente ele já tinha tentado de tudo, ele já tentou fazer, sabe, aquilo que o dinheiro poderia pagar, provavelmente já deveria ter ido em médicos, sabe, já deve ter tentado de tudo. Mas ele ouviu falar de Jesus, amém? Da mesma forma que eu e você ouvimos. Porque se nós estamos aqui foi porque nós ouvimos falar de Jesus, não foi verdade? E nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para amá-lo. E Jesus foi com ele. No momento que aceitamos Jesus, no momento que nós adoramos, nós começamos a ler lá em Hebreus, que precisamos nos aproximarmos de Deus, sabe, com o coração limpo, sabe, com o coração verdadeiro, sabe, totalmente aberto para Ele, para receber aquilo que Ele tem para nós, mesmo que não seja aquilo que nós queiramos ouvir, muitas vezes.
Porque às vezes a gente está querendo, você está certo, mas às vezes vem a palavra, você está errado, muda teu caminho, não é assim. Não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas é aquilo que precisamos. Jesus foi com ele, 24. Uma grande multidão o seguiam e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Outro caso, também, alguns estudiosos, alguns pastores, alguns líderes falam que provavelmente era uma mulher que tinha, um poder aquisitivo, tinha algum dinheiro. E fala ali outra pessoa que já tentou de tudo. Aquilo que, a mesma coisa, muitas vezes quando chega numa igreja que prega a palavra de Deus, no evangelho, no cristianismo verdadeiro, muitos já tentaram no budismo, já tentou no catolicismo, no espiritismo e várias outras, e várias religiões. Fala que ali dá bênção, eu vou lá. Fala que ali cura, eu vou lá também. Isso e aquilo. Lembrando que nós estamos seguindo a verdadeira palavra de Deus. Nós estamos aprendendo com a verdadeira palavra de Deus. Estamos aprendendo com a verdade dEle, aquilo que Ele deixou para nós. E essa mulher já tinha tentado de tudo. E tinha uma grande multidão. Jesus Cristo, Ele já estava indo com Jairo para atender um pedido dele em relação à filha. Mas mesmo assim, tinha uma mulher ali, no meio de várias pessoas, procurando um milagre também, que estavam precisando, que estavam, cada um com o seu próprio problema na sua vida, mas ela insistiu. Como vamos continuar lendo? Lembrando que o texto falou que ela só piorou, todas as coisas que ela tentou, só piorou a vida dela. Em várias circunstâncias da nossa vida, a gente pensa, a gente está tentando melhorar, mas tentamos da forma errada e parece que, mas eu acho que aquilo ali vai dar certo, e na verdade só piora. Eu vou tentar isso, mas isso não é a vontade de Deus. E sim, e muitas vezes quebramos a cara, muitas vezes traz mais problema do que tentar melhorar. Por quê? Porque muitas vezes buscamos nos lugares errados. Mas estamos aqui no lugar certo. Amém? Estamos com a palavra de Deus. Quando ouviu falar de Jesus, versículo 27, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Algumas palavras falam que saiu virtude. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé te curou, a sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Oh glória, oh louvado seja o nome do Senhor. Ela estava com o coração puro, ela estava com fé naquele momento, que é a fé que nós precisamos quando buscamos ao Senhor.
Porque ela mesma naquele momento, ela falou, se eu somente tocar. E olha só, provavelmente foi um momento difícil, porque foi uma mulher que já deve ter sofrido de tudo, sabe? Várias circunstâncias, era rejeitada, porque tinha um fluxo de sangue, sabe? Que não parava, por muitos anos. Que estava buscando a cura, que estava buscando, sabe? Mas ela ouviu falar do Filho de Deus, ela ouviu falar de Jesus Cristo. E ela disse, se eu somente tocar nele. Essa é a fé que precisamos, para nos podermos sermos libertos de velhos hábitos, de sermos libertos do velho homem, da velha mulher. Que muitas vezes, mas eu sou assim na minha vida inteira. Mas sabe, desde que eu me entendo por gente, eu sou desta forma. Deus pode te mudar, Deus pode curar, Ele pode e Ele quer, mas precisamos nos aproximar de Deus com fé, esperando dEle, sabe, com um coração puro. Começamos a ler essa passagem aqui, Jairo, ele se prostrou, e no momento, nós vemos aqui essa mulher também, da mesma forma, quando Jesus falou, quem me tocou? Sabe, ela sabia que era com ela. Isso mostra que nós sabemos quando a palavra de Deus está falando conosco. Mas será que está falando? Será que é comigo? É com você também, é com você, é comigo. E ela também se prostrou ao Senhor, e explicou tudo o que tinha acontecido. Explicou tudo aquilo, sabe, que ela passou a vida dela o tempo todo de sofrimento, de luta. Jesus Cristo já sabia. Mas ele pega e fala, minha filha, está curada. Filha, sua fé te curou. Mas é a fé no lugar certo. Porque provavelmente, nas várias tentativas da vida dela, ela deve ter tido fé que se ela fosse por o caminho X, Y, Z, se ela tivesse tentado por vários caminhos da vida, ela teria sucesso. Não é da mesma forma a gente, até chegar na igreja, até ouvirmos verdadeiramente a palavra de Deus. Quantas vezes nós já tentamos, sabe, várias coisas, e não deram certo. Mas eu sei que agora vai dar certo, eu tenho fé que vai acontecer, e muitas vezes não dá certo, às vezes cai, a gente fica triste, a gente desanima, é porque muitas vezes não estamos no lugar certo, mas aqui nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque a palavra de Deus está vindo para edificar, para que nós venhamos aprender, que nós venhamos ter fé, acreditar e confiar que Deus tem o poder necessário para fazer um milagre nas nossas vidas. Precisamos ter fé somente no Deus Todo-Poderoso, somente em Jesus Cristo, acreditar em tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Terminando, enquanto Jesus ainda estava falando, versículo 35, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Quantas pessoas já não falaram para a gente, não tem mais gente, desiste, para. Sabe, naquele momento falaram ali pro Jairo, sua filha já morreu, deixa o mestre aí em paz, deixa ele fazer outro milagre. Porque já morreu, não tem mais jeito. Não tem mais jeito realmente para o mundo, não tem mais jeito mais para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que confiam em aqueles que acreditam no próprio poder, na própria, sabe, no poder, no conhecimento somente próprio, na conta bancária, que confia, que acredita somente no próprio braço. Mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, no grande eu sou, amém? No grande El Shaddai. Não incomode mais o mestre.
não fazendo caso do que eles disseram, disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia, acredite, creia. Provavelmente ele falou, até deve ter, o texto não fala, mas deve ter tido, depois quando falaram assim, ó, seu filho morreu, deve ter vindo um desânimo muito grande, uma tristeza muito grande no coração. Mas foi o Jesus que falou, ó, não liga para isso que estão falando, não. Não acredita nisso que estão dizendo para você que não tem mais jeito. Para você parar, para você desistir. Continua confiando. Creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro. 37. Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhe disse: por que todos estão todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Algo que Deus tocou no meu coração. Muitas vezes as pessoas dão risada, sabe, falando assim, ó, você acha que Deus, agora se converteu, agora vem falar que Deus vai mudar, que Deus vai mudar essa situação, que isso, muitas vezes, quantos de nós, pessoas não riram de nós, falando, ó, que desiste, para, você acha que Deus vai fazer isso? Sim, eu creio que Deus vai fazer isso pela minha vida, eu creio no nome do Filho Jesus Cristo, que Deus vai mudar essa situação, eu creio, sabe? Não importa o que o mundo está falando, não importa aquilo que as pessoas próximas estão falando, nós lemos lá em Hebreus, as dificuldades, os problemas que nós sofremos até chegarmos aqui. Quantas pessoas falaram, desiste, para, não tem jeito. Para o mundo sim, para Deus tem jeito. Amém? Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Que autoridade, amém, que poder. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônito. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Oh Deus grandioso, oh Jesus poderoso, oh Pai, eu sei que os milagres que o Senhor fez, que estão citados aqui na Tua palavra, Senhor, eu sei que ainda acontecem até hoje, Senhor. Eu sei, Pai, que os mesmos milagres, as curas que foram feitas, Senhor, pessoas de lepra, pessoas que tinham deficiências, pessoas cegas, eu sei, Senhor, que o Senhor continua fazendo esses mesmos milagres, Senhor. Oh, Pai, pessoas mortas, e eu sei, Pai, que o Senhor ainda faz os mesmos milagres. Eu sei, Pai, que o Senhor ainda continua fazendo esses milagres, Pai, porque eu vejo, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai, um milagre na vida deles. Porque se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor já fez um milagre na vida de cada um, Pai. Nos tirando, Senhor, da vida que vivíamos, Senhor. Oh, Pai, nos libertando, Senhor, da morte, Senhor. Muitos aqui foram libertos, Senhor. Foram tirados do vício, Senhor. Oh, Pai, e hoje, Pai, o Senhor está vindo trazer essa palavra, Senhor, para nos lembrarmos, Senhor, que precisamos continuar guardando, Senhor, a fé. Que precisamos, Senhor, continuar esperando, Senhor. Oh, Pai, que nós não precisamos, Senhor, ouvir aquilo que o mundo está dizendo, Senhor. Oh, Pai, que não tem mais jeito, ou que nada mais vai acontecer, porque podemos esperar em Ti, Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que tem toda autoridade nos céus
e embaixo dos céus, nós em Ti confiamos e acreditamos, Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. E vamos, Senhor, guardar, Senhor, essa palavra no nosso coração, Senhor. Nós não vamos retroceder, Senhor. Vamos estar, Senhor, guardando, Senhor, lembrando tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, e crendo, Senhor, que muito mais o Senhor fará, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, em cada um que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, Senhor, que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Nós acreditamos que muito mais o Senhor fará, Senhor, e vai fazer grandes milagres nas nossas vidas, Senhor, através, Senhor, da vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, e nós não vamos retroceder, Senhor, e vamos guardar a fé em nossos corações. Amém, louvado seja o nome do Senhor, que as palmas glorifiquem a Deus. Amém, graças a Deus, mais um alimento espiritual, mais um pão que desce do céu e nos alimenta, e assim nós possamos prosseguir a nossa semana, servindo a Deus, cheios de esperança e de fé, porque para quem crê tudo é possível, amém? Graças a Deus. Eu gostaria de avisar os irmãos sobre a reforma do nosso irmão, da casa do nosso irmão José, que nós tínhamos marcado agora para o próximo sábado. Não vai ser no próximo sábado, e sim no dia 8, que a diaconisa Paula esteve conversando comigo, e ela pediu uma semana, ela não vai estar trabalhando na próxima semana, então ela pediu uma semana para ela poder estar ajudando o seu José a decidir as coisas que devem ser jogadas fora, porque existem muitas coisas que ele tem, que tem aquele apego, né, coisas que para um senhor de idade de 70 e tantos anos, né, cada livro é uma história, não é verdade? Cada livro, cada objeto tem uma história. E aí eu falei para Paula, concorde com ele em guardar os livros, depois a gente compra uma estante grande, põe todos os livros dele lá, né? E aí então ela vai estar separando, guardando em caixas junto com ele, porque se nós formos fazer isso no sábado, tudo de uma vez só, então nós não vamos conseguir, nós vamos ficar parados lá esperando. Então então eu concordei com ela, de no dia 8 de fevereiro, e nós vamos estar nos reunindo, a caçamba vai estar encostando lá, e aí nós vamos nos reunir cedo, e vamos já saber tudo que vai jogar fora e jogarmos fora. O nosso irmão Nunes, né, que os irmãos conhecem, votamos nele numa das eleições que teve, graças a Deus hoje ele tem um cargo, e estive com ele essa semana, ele passou aqui na frente, e ele pediu para ver o que precisa lá, que aquilo que estiver ao alcance deles, eles vão nos ajudar. Então isso já é uma boa cooperação, não é verdade? E nós aqui vamos nos mobilizar. Então sexta-feira eu vou distribuir um envelope e vou pedir uma oferta alçada em prol da reforma da casa do nosso irmão, tá certo? Então nós vamos todos nos unir, quem não puder ir trabalhar lá, pelo menos vai dar uma oferta, porque nós vamos ter que trocar o telhado dele inteiro, e o telhado dele é muita telha, então isso vai dar um valor aí razoável, e aí se cada um cooperar com um valor, a gente, pelo menos uma telha, já estamos comprando cada um, então já está tudo resolvido, tá certo? Temos doação de mão de obra, de alguns irmãos da nossa igreja que são profissionais, e também o pai do nosso irmão Anderson, que disse que vai doar também a mão de obra dele, ele é um pintor profissional, então a casa do seu José, em nome de Jesus, vai ficar linda, né? Ele vai ter uma nova vida dentro do lar, em nome de Jesus. Estejam orando por ele, estejam clamando, intercedendo por ele, porque nós sabemos que, eu já falei isso aqui outras vezes, quando chega final de ano, assim, às vezes a gente juntou o ano inteiro, juntou um monte de tralha dentro de casa, um monte de entulho, a gente pensa que vai usar um dia, e vai guardando aqui, vai guardando ali, e quando pensa que não, aquele monte de tranqueira. Então é legal você pegar e fazer uma limpeza de vez em quando, e jogar o que você não vai usar fora, ou doar, se é alguma coisa de utilidade para alguém. Então o seu José com certeza está com esse problema, porque tem muitos anos, né, que ele mora sozinho, e foi juntando coisas, então estejam intercedendo por ele, para o coraçãozinho dele se quebrantar, e ele deixar a gente jogar tudo o que tem que jogar fora, tá bom? Ele vai receber novos móveis, novos eletrodomésticos, tudo novo, em nome de Jesus, Deus está nos capacitando para isso,
Amém? Então estejam avisando os outros irmãos, olha, sábado não vai ter, na sexta-feira me lembrem os obreiros de avisar de novo, porque os irmãos, alguns estão pensando que vai ser, os que não estão aqui estão pensando que vai ser no sábado, tá bom? E os demais que eu não consegui, vou mandar mensagem avisando que nós adiamos para o dia 8 de fevereiro, tá ok, igreja? Amém? Lembrando, quinta-feira, aula teológica, quarta aula de hermenêutica, amém? Aos alunos. Eu tenho uma boa notícia para todos os irmãos que desejarem participar de alguma maneira da escola teológica. Em março, nós temos uma data marcada para acontecer um intensivão, né? E nós vamos até o outro núcleo de teologia lá na Zona Leste, que também da escola Etnos. Nós vamos todos os alunos para lá, e os irmãos que quiserem ir conosco, nós vamos participar de um intensivão. Vai começar de manhã, vai terminar à tarde, com almoço, aí depois a gente só informa o valor, vai ser baixinho, e a cada 3 meses vai ter um intensivão desse. Então, o primeiro é lá, depois de 3 meses, acho que vai dar maio ou junho, vai ser aqui na nossa igreja. Então, sempre vai haver a oportunidade de quem quiser participar, mesmo não sendo aluno, participar. E talvez isso desperte, olha, esse é um chamado meu também, eu preciso participar, tá bom? Então, para mim, isso foi uma excelente notícia. E dias 14, 15 e 16, o aniversário da ICD, nosso 8º ano para o louvor e a glória do nosso Deus, que Ele é quem é o louvado, é o exaltado em nosso meio, foi Ele quem nos capacitou, foi Ele quem fundou esse ministério, foi Ele quem nos deu direção e nos dá até hoje, e nós vamos louvá-lo e agradecer a Ele pelo nosso 8º ano, graças a Ele, amém? Então já estamos nos preparando, né? Os pastores que eu convidei já confirmaram, vão estar conosco. Vamos fazer mais alguns convites, mas é importante que a Igreja ao Deus Eterno participe, né? Todos os membros da igreja participem desta grande festa de louvor e adoração ao único que é digno de recebê-lo, tá bom? Vamos ficar de pé, aleluia. Estou trocando o meu número de telefone, tá? Depois na sexta-feira, no domingo eu vou anunciar o novo número, estarei cancelando esse número que eu estou usando hoje, para pegar um outro plano, estou trocando de plano, então depois eu anuncio a toda a igreja, para deixar à disposição de todos vocês, tá bom? Então na sexta-feira já põe no telão, no domingo, deixo lá num quadro, para vocês irem gravando lá, anotando o meu número, para eu sempre poder atender vocês quando vocês precisarem, tá bom, igreja? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós queremos te adorar, meu Pai, agradecendo ao Senhor por mais este culto, por estarmos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, na Tua santa presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito em nossos lares, Senhor, em nossos familiares, em nós mesmos. Muito obrigado, ó Pai, pelo Seu amor, meu Pai. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela proteção que diariamente, a cada instante, o Senhor tem nos dado sobre essa terra. Muito obrigado pela provisão diária, Senhor, sobre a mesa de cada um. Muito obrigado por este pão de cada dia que tem o Senhor nos abençoado, ó Pai. Muito obrigado por este ano novo que nós estamos vivendo, meu Pai, em novidade também com a ICD, por coisas novas que o Senhor tem operado em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelos trabalhos dessa igreja. Muito obrigado porque a escola dominical voltou, porque o povo já está participando, porque as aulas já recomeçaram. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a cada dia, meu Pai, possa o Senhor, meu Pai, nos direcionar para uma vida, Senhor, de pleno louvor, de plena adoração e temor ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nos conduza, Senhor, em paz, em segurança, de volta aos nossos lares, Senhor. Tenhamos uma noite de paz, uma noite boa de descanso. Senhor, tenhamos, meu Pai, a Tua proteção, os Teus anjos ao nosso redor. Tenhamos, meu Pai, em nome de Jesus, uma quarta-feira maravilhosa na Tua presença, dia de conquista, dia, Senhor, de evangelismo, dia, Senhor, de santidade, dia, Senhor, de adoração, dia, Senhor, de oração. Pai, em nome de Jesus, seja assim a quarta, quinta, sexta, o sábado. Pai, enquanto nós vivemos, tenhamos nós, Senhor, meu Pai, a intimidade que o Senhor deseja ter com cada um. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que nos
visitaram no domingo passado. Estamos orando, meu Pai, para que o Senhor os traga outra vez, meu Pai, no próximo domingo. Senhor, em nome de Jesus, estamos trabalhando, meu Pai, para que essas pessoas, meu Pai, voltem, Senhor, as pessoas que estiveram conosco, em nome de Jesus, Pai. Ouve a nossa oração, nossos pedidos, Pai amado, porque nós estamos clamando em favor do Teu reino. Ó Pai soberano, Deus grandioso, abençoa cada um que aqui está, abençoa cada um que aqui não está, mas está já chegando do trabalho, chegando da escola, indo para o lar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua amada igreja, Pai, abençoa Teu amado povo, Senhor. Em o nome de Jesus eu digo obrigado com o Teu povo. Diga obrigado, Senhor. Amém, aleluia. Outra coisa que eu já ia me esquecendo, esqueci de avisar domingo, quinta-feira, estarei participando mais uma vez do programa Vejam Só, lá do pastor Heber Cocarelli, na HIT TV, amém? Se você não sabe os canais, procura lá na internet, na TV, eu sei que na Sky é o canal 161, porque eu tenho Sky em casa, e aí tem a NET, tem as outras TVs, e na internet, o canal aberto é o canal 40, tá bom? E na internet, digita HIT TV tudo junto, aparece lá, você entra e assiste pelo site, e lá dá todos os canais que eles passam o programa, tá bom? Então na quinta-feira vai ter um tema bem interessante, tá? Eu só não lembro falar ele corretamente, mas se o salvo vai sofrer algum dano com as obras que se queimarem no fogo. Está lá na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, né, que nossas obras vão passar pelo fogo. Quando nós já estivermos com Deus, já estivermos com o Senhor, todas as obras que nós efetuamos na terra vão passar pelo fogo. Obras de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, tá certo? Vão passar pelo fogo. Madeira, logicamente, queima, palha, o feno, tudo queima. Mas o ouro não queima, a prata não queima, e também as pedras preciosas não queimam. Então essas são as obras que permanecerão, e as que vão queimar. Então, obras que nós fizemos, lá no programa vocês assistam, vocês vão entender melhor, e depois eu trago aqui para a igreja também, tá? Num culto, eu trago uma mensagem nesse aspecto, trazendo maior entendimento disso tudo, mas preste bem atenção lá, porque para a gente definir e decidirmos juntos, descobrirmos juntos quais são as obras que vão queimar, tá bom? Porque todos nós vamos ter obras que vão queimar, mas importante é que a maior parte não se queime. Ideal seria que nada se queimasse, né? Mas alguma coisa vai queimar com certeza. Então qual seria o dano que nós sofreríamos? Desde já eu digo para você, você não vai perder a sua salvação, todavia estaremos salvos já, amém? Então assistam o programa, eu tenho fé no Senhor, que vai ser bênção, e o que eu peço é que esse programa não seja uma obra que venha queimar, né? Porque muitas vezes o programa lá são obras que vão queimar, tá certo? Discussões inúteis, né? Debates inúteis, vão queimar essas obras, isso aí não edifica nada o reino de Deus. Então o que eu quero é poder contribuir com alguma coisa de valor para o reino de Deus, tá bom? Orem por mim, intercedam por mim, e eu creio que vai ser bênção. Orem pelo outro pastor também que vai estar lá, um presbiteriano, para que o que sair da boca dele também seja bênção e edifique o reino de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e seu Filho Jesus Cristo, em seu nome, Pai, que a tua graça seja mais abundante, mais e mais abundante, por Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito, meu Pai, seja plena em nossas vidas, no meio da igreja, hoje e para sempre, e toda a igreja do Senhor diga, amém. Graças a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus.